Salmos capítulo 9. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amém. Que nós possamos nessa noite entregar todo o nosso coração para Deus. Que nós possamos nessa noite realmente entregar a nossa adoração a Deus, ao nosso Senhor. Hoje é dia dos pais. Que nós possamos dar como presente para o nosso maior Pai, aquele que é por motivo dele, é por meio dele que nós estamos aqui. Verdade, amém? Senhor. Ele já entregou um presente pra gente há uns 2.000 anos atrás. E a gente vai relembrar esse presente nessa noite. Amém? Que nós possamos entregar realmente esse presente que é a nossa adoração para Ele. Irmão, o Senhor se alegra quando Ele vê o povo dele adorando o nome dEle. Oh, glória. O Senhor se alegra quando Ele vê o seu povo clamando pelo nome dEle. Amém? Nós vemos num tempo hoje que muitos princípios, muitas coisas mudaram. Mas o nosso coração tem que continuar firme no Senhor Jesus. Aleluia. Nós vemos num mundo hoje em que a maioria das nossas vertentes, do ideal bíblico, não tem sido mais aquilo que rege o mundo, como já foi. Mas se você está aqui nessa noite, você é diferenciado. Se você está aqui nessa noite é porque Jesus permitiu que você viesse aqui nessa noite. Eu creio, Pai. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor quer receber a sua adoração. Com todo o seu coração. Oh, aleluia. Da maneira com que você quiser, da maneira com que você puder, Ele quer receber a sua adoração nessa noite. Obrigado, Senhor. Esqueça de quem está do seu lado. Nós vamos apagar as luzes. Esqueça de quem está do seu lado. Oh, aleluia. Foque somente em Jesus. Aleluia. A canção que nós vamos cantar agora, ela diz que o Senhor, desde o princípio, era o Verbo. Essa canção diz que o Senhor, aquele que entregou a vida do seu Filho por nós, nos amou de tal maneira. Aleluia, Senhor, Tu és lindo, Pai. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos andamos. Aleluia! Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos andamos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia. Quem pode crer? Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão,
cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Aleluia, Senhor, tu és lindo, Pai. Tu és lindo, Pai. Jesus. Nós podemos sentir a tua presença, Pai. Lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus, Ele é o Rei da Glória, louvado seja o Senhor, Deus maravilhoso. Abra sua Bíblia comigo, daqui a pouquinho, podeis se assentar, aleluia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, glória a Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, aleluia. Hoje é um dia muito especial, é um dia qual nós estamos celebrando a nossa ceia, um dia de bênção nas nossas vidas, um dia também especial, pois nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu quero fazer uma pequena introdução aqui, falando de um pai muito especial, de grande valor, e a Bíblia Sagrada relata nesse texto o quão importante esse homem foi para as nossas vidas. Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Quando eu começo a pensar na expressão e no nome Pai, eu fico muito agradecido pelo privilégio, sou muito agradecido pelo privilégio que Deus tem nos concedido, alguns já serem pai, outros que um dia ainda vão tornar pai. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo um homem como José, isso me inspira e chama a minha atenção por ver o valor e a responsabilidade contida num homem que numa época um pouco complicada em relação a alguns acontecimentos, principalmente este, se portou como deveria ser na vida de alguém que recebe uma grande responsabilidade como essa. José, segundo a Bíblia, ele se deparou com uma situação um pouco atípica e delicada. Afinal de contas, a Bíblia relata que ele estava desposado com a sua esposa, ou seja, eles estavam namorando, mas eles ainda não haviam se conhecido, né? E assim sua esposa engravida, e para a época a situação era bem complicada. Então José intentou no seu coração e desejou proteger a sua esposa, e então ele resolveu ir embora. Pois ele indo embora, a culpa recairia sobre ele e a sua esposa não sofreria dano nenhum. Pois
Mediante a circunstância e aquilo que estava acontecendo, provavelmente ela seria apedrejada. Mas um anjo à noite o visitou e disse a ele: olha, fique firme, porque há um propósito em tudo isso. Ou seja, faça o seu papel de homem, porque nesse momento importa que você se posicione como homem, pois o que está acontecendo é algo maravilhoso, algo que você não vai entender, algo que não tem como explicar, mas você será pai, você terá responsabilidade. E que responsabilidade! Jesus, ele veio ao mundo, ele era homem como nós, criança como muitos de nós fomos. Não sei o que aconteceu na infância de Jesus. Já eu vi alguns relatos e alguns livros tentando explicar a infância de Jesus, mas tudo que nós formos falar será baseado naquilo que nós vivemos, então não dá para explicar. Mas uma coisa é certa: Jesus caminhou como homem e também foi criança. José se posicionou como homem, respeitando aquilo que estava acontecendo e entendendo o que estava acontecendo, aquilo que havia acontecido na sua vida, e ele não abriu mão. E como homem, ele se tornou um grande exemplo. Criou seu filho, que foi chamado Jesus, o filho do carpinteiro, tinha referência. E a referência era na vida de José. Portanto, um pai que inspira, um pai que deixa exemplo de responsabilidade. Criou Jesus, fez o que tinha que ser feito, em alguns momentos teve que fugir, em alguns momentos passou humilhação, mas não abriu mão daquilo que lhe estava destinado. Então ser pai é maravilhoso, ser pai gera responsabilidade, mas ser pai é grandioso. Então você que é pai, valorize. Você que é pai, sinta-se privilegiado nessa noite. Receba um abraço de Jesus aí, sinta-se agraciado por Deus, pois com certeza algo especial na tua posteridade ainda está por acontecer. Você que não é pai, quem sabe logo chega a sua vez, e aí você vai entender o quanto é valioso, o quanto é importante essa expressão pai. Então José é o nosso exemplo, para que nós possamos pensar a respeito da responsabilidade que o Senhor nos concedeu. Às vezes, nós temos que abrir mão de algumas coisas, para que os nossos filhos possam caminhar um pouco mais, mas vale a pena. José abriu mão de muitas coisas, mas no dia de hoje, depois de mais ou menos 2000 anos, ele é lembrado como alguém que cumpriu o seu papel. E eu quero orar com os pais da igreja. Eu convido a todos aqueles que são pais para se colocarem em pé, para que a gente possa orar nesse instante. Aleluia. Todos que são pais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Se quiser ficar sentado. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero expressar minha gratidão por esse dia tão especial, pela vida dos teus filhos que aqui estão. Pai querido, eu rogo uma bênção especial sobre cada pai presente aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe de uma forma ampla, Deus, alegrando o coração, trazendo, Senhor Deus, esperança, ó Deus, fortalecendo, ó Pai, neste dia, a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, dando alegria, ó Deus, trazendo mais conhecimento, ó Pai, abençoando, ó Deus, para que eles possam continuar, Senhor, a cumprir o seu papel, a fazer aquilo, ó Deus, que lhe foi designado por Ti. Ó Pai, que a bênção de ser Pai, ela possa ser compreendida, ó Deus, que os Teus filhos possam receber de Ti um abraço especial nessa noite, ó Pai, com gratidão, como igreja. Eu peço ao Senhor que abençoe de uma forma especial nesses dias a cada papai aqui presente, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis se assentar, seja abençoado em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para os papais da igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos num dia aqui muito especial e eu confesso que Deus,
Ele tem formas de nos abençoar, formas de fazer coisas na nossa vida que nós não conseguimos compreender. E eu estava meditando num texto já durante esta semana, para falar no dia de hoje, mas eu me surpreendi com algo muito especial agora há pouco. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes não consegue entender num primeiro momento, mas se nós estivermos atentos, o Senhor, Ele explica e mostra o quão importante é a nossa vida na presença dEle. E no culto de hoje, culto de ceia, eu estava meditando num texto, que eu vou estar falando a respeito desse texto, mas algo chamou a minha atenção e eu quero então já compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, e o verso 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, verso 1, Mateus 26, verso 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Olha que coisa linda. Páscoa é extraordinário. Páscoa lembra libertação. Páscoa lembra vida abundante. Páscoa lembra liberdade, graça. Páscoa lembra milagre. Por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de falar o testemunho aqui do irmão Gilson. Irmão Gilson, se você puder vir aqui à frente aqui, eu vou colocar uma cadeirinha aqui, tem um texto para mim ler, e eu queria compartilhar um testemunho do irmão Gilson aqui, os irmãos vão entender o que eu estou falando. Conforme eu disse, tem coisas que a gente não entende, mas Deus é fiel para explicar. Eu não vou judiar do seu não, tá, irmão Gilson? Senta aqui. Tudo na bênção, irmão? Ô, glória. Hã? Depois eu vou dar o microfone para ele também, tá, irmãos? É que esses dias eu peguei ele de surpresa para falar do testemunho. Hoje eu não vou pegar ele de surpresa, não. O irmão Gilson, eu creio que todo mundo aqui conhece o irmão Gilson. E nós temos visto o grande milagre que Deus fez na vida dele. E eu gostaria de compartilhar um pouco do que aconteceu. Há um texto aqui nas minhas mãos e vai relatar bem o que Deus fez na vida do irmão Gilson. E eu gostaria que você prestasse atenção. Depois ele vai ter a oportunidade de falar. No dia 13/3/2017, recebemos a notícia pelos médicos do resultado da ressonância magnética, o qual Gil havia se submetido. Um tumor com características benignas, mas em um local considerado maligno, como disse o Dr. Carlos. Por ser no tronco cervical, onde passa todo o sistema nervoso do corpo. Parecia que havíamos perdido o chão. Ele nos falou de esperança, mas também dos riscos que a cirurgia como esta envolve. Mas sabíamos que Deus iria conduzir aquela situação, porque desde o início percebemos a sua mão movendo as circunstâncias. Desde que apresentou sintomas de que algo não estava bem, o médico encaminhou para uma consulta com o neurologista, mas que estava marcada somente para o mês de julho. Mas Deus, que é um Pai zeloso, que vê além dos nossos olhos, e sabendo da gravidade e a urgência da situação, colocou pessoas no caminho do Gil para que tudo se encaminhasse o mais rápido possível. E assim, conseguiu fazer os exames necessários e marcar a data da cirurgia. O tempo todo, confiávamos que Deus estava no comando da situação. Apesar de haver dias de insegurança, medo e uma sensação de luto. Terrível, né, irmãos?
uma sensação de que não ia dar certo, uma sensação de que a qualquer momento uma notícia ruim iria chegar. Terrível. Assim era o sentimento que compartilhávamos entre nós, os irmãos aqui relatando. Passamos uma semana muito difícil tentando compreender o porquê este mal se acometeu sobre o Gil. Para nós, família, ele é uma pessoa mais que especial, aquele que se doou para cuidar de nosso pai por 10 anos em uma cadeira de rodas e depois por alguns meses sobre um leito, e o companheiro inseparável da nossa mãe, enfim, uma pessoa que sempre disse sim para ajudar os outros. Estava difícil de compreender a situação que estávamos vivendo, mas enfim, teria que passar por este vale. Interessante, né? Deus às vezes permite circunstância na nossa vida que a gente não quer. Quem quer ir para o vale? Mas se Deus nos conduz para o vale, por que não ir para o vale? É o que Deus quer, não aquilo que nós queremos. É a vontade de Deus soberana na nossa vida, mesmo que a gente não entenda nada. Há momentos que nós não conseguimos compreender nada, não tem problema. Fica firme na presença do Senhor. E nós estávamos com Ele, dando força e orando, e sabendo que o nosso Deus é sempre e será soberano. Até que chegou o dia da cirurgia, 20/3. Foi um dia muito difícil. A ansiedade pela espera de resultado nos desestruturara. Mas depois de 6h30, os médicos nos deram a notícia de que tudo havia corrido bem, apesar de não terem removido todo o tumor. Falamos com o Gil antes de ir para a UTI, e parecia que estava tudo bem, apesar da sonolência. Mas durante o período que ele ficou na UTI, tudo se agravou. Precisou introduzir um dreno devido ao líquido que estava acumulando e o estado febril devido à infecção hospitalar. Foram dias difíceis, pois cada momento de visita era um sofrimento. Para nós vermos ele naquele estado, era um sofrimento para nós vermos ele naquele estado. Foi 17 dias na UTI. O médico achou melhor colocar no quarto para que com a companhia da família estivesse estímulo nos seus neurônios. E como família nos revezamos para estar perto sempre. E neste período no quarto ele teve trombose na perna esquerda devido a ficar só deitado. Os dias passavam e não víamos nenhuma melhora, apenas com os olhos da fé, pois sabíamos em quem críamos, até que o dia do milagre aconteceu. Interessante, né? Aconteceu no dia 16 de abril, no dia de Páscoa. Interessante, né? No dia de Páscoa. Já volto aí, Gil. Interessante, por isso que eu falei Páscoa. Sabe o que Deus está falando no meu coração e ao seu? Tem milagre para a nossa vida nessa noite. Nós precisamos crer. Nós só precisamos crer. É necessário crer. Se nós não crermos, talvez o milagre passe desapercebido por nós. Mas se ficarmos firmes, a nossa Páscoa chega. Hoje é dia de Páscoa, é dia de ser liberto. É um dia especial. Pastor, mas é Páscoa hoje? Nós estamos celebrando a ceia, a nossa Páscoa. É bênção para as nossas vidas. Nós precisamos estar atentos. Dia 16 de abril, no dia da Páscoa, cremos pela fé que o Senhor o visitou, pois quando foi à tarde de domingo, ele começou a interagir. E de lá para cá, só vitória, do Gil e do Corinthians, né, Gil? O Corinthians já estava ganhando e não parou, né, Gil? É benção. Agradecemos sempre pelas orações que com certeza foram ouvidas dos irmãos em Cristo, das enfermeiras, dos médicos que eram instrumentos na mão de Deus. Irmãos, médico é bênção, irmãos. O que nós precisamos orar é para que Deus conduza os médicos nas suas ações e atitudes. Não existe médico ruim. Não existe médico ruim, entenda bem. Se Deus está no controle, quem dá as ordens é Ele. E Ele faz do jeito que Ele achar melhor. Então, a melhor coisa quando nós estamos vivendo uma adversidade é pedir que Deus conduza os médicos que vão cuidar de nós, ou dos nossos, pois eles são apenas instrumento.
Então esses homens, instrumentos nas mãos de Deus, que trataram dele com tanto carinho, dos que estavam a trabalho da Santa Casa, mas que também levavam o nome dele para a oração. Olha que interessante, pessoas sempre orando. O pastor Donizete, a pastora Regina, que tantas vezes foram em nossa casa, nesse período sempre levando a palavra de esperança que muito nos alegrava. Enfim, só temos que glorificar e engrandecer ao nosso Deus soberano, que nunca nos deixou só. Cumpre-se o Salmo 91. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho. Por mais difícil que possa parecer, por mais escuridão que haja na nossa vida, o Senhor é conosco. Você não está sozinho. Nunca você vai estar só. Esse Deus soberano que nunca nos deixou só, mas esteve presente em todo o momento. Deus é conosco sempre. E por esse motivo nós temos aqui nesta noite o irmão Gilson, que é prova viva de que Deus é poderoso, fiel, generoso, e nessa noite está conosco aqui para alegrar o nosso coração. Eu vou passar o microfone para ele, e ele fica à vontade aí, tá, Gilson? Eu só tenho que... Mas só isso mesmo, tá? Amém. Então vamos orar e agradecer a Deus junto? Pai querido, nós te louvamos, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos nesta noite compartilhar deste milagre, ó Deus, num dia especial como esse, que celebramos a nossa Páscoa, Senhor. Te louvamos, Deus, pois o Senhor é fiel, generoso e bondoso, e tem alegrado o nosso coração, trazido bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, aqui está o teu filho, irmão Gilson, Senhor, que tanto tem alegrado o nosso coração, e ainda mais no dia de hoje, porque nós podemos ver a vitória que o Senhor concedeu ao teu filho, Pai, aos familiares, aos amigos, ó Deus, de poderem ver o agir sobrenatural do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, de uma forma especial a família do teu servo, ó Pai, e que este milagre sirva, Pai, para edificar vidas, ó Deus, aumentar a fé, ó Pai, daqueles que estão descrentes por algum motivo, que eles possam saber através da vida do irmão Gilson, que o Senhor é poderoso e jamais abandona os seus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos demonstrar a nossa gratidão neste momento, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem feito. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Oh, glória! Como Jesus é bom. Então, aconteceu que quando Jesus já havia concluído o seu discurso, né? Quando Jesus já havia falado a respeito de muitas coisas, Jesus então, ele chega até os seus discípulos e ele diz: olha, daqui a 2 dias vai ser a Páscoa. A Páscoa está chegando. Vocês vão celebrar. Só que tem um detalhe: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aí passou-se o tempo, e lá no versículo de número 17, a Bíblia diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Onde o Senhor deseja que nós preparemos o nosso alimento? Jesus então diz: ide à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Interessante como as coisas estavam acontecendo. Há coisas que já estão previamente determinadas, e por isso tem coisas que nós precisamos passar por ela. Nós não vamos entender muitas coisas que acontecem na nossa vida. Algumas coisas são ocasionadas por atitude que nós tomamos, mas algumas coisas, elas fazem parte de uma vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus permitindo que algumas coisas aconteçam na nossa vida. Mas jamais nós devemos perder o foco de que tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito. E o maior propósito é que nós possamos ter verdadeiramente um encontro com o nosso Deus, de uma forma ampla, crescendo e se adequando, ou seja, se motivando cada vez mais a se tornar parecido com Cristo. De manhã nós estávamos estudando um pouco a respeito do que é crescer no conhecimento e na graça. Crescer na graça é muito mais do que receber de Deus dons espirituais. É muito mais do que receber entendimento a respeito das Escrituras. Crescer na graça é crescer de maneira a se tornar semelhante a Jesus, a ponto de ser confundido com Jesus em alguns momentos. Há um homem chamado David Livingstone. Eu acho que eu errei, tentei consertar. Quem manda ele ser americano? A Juliana fala o nome dele depois para os irmãos, caso haja necessidade. Mas é isso, Livingstone. Pronto, por aí. Esse homem, o coração dele ardeu por ser missionário na África. E ele então dedicou um grande período da sua vida na África. E depois de um tempo ele foi acometido de uma enfermidade, eu não sei dizer qual que é, não sei se é a malária ou a febre amarela ou sei lá, alguma coisa parecida. E ele veio embora então para a América, trazido pela sua igreja, e ele disse até que ele amava a África, e ele queria que o seu coração fosse enterrado na África. E de fato esse desejo foi concebido. E o coração desse homem foi para a África e foi enterrado na África. Mas passando-se aproximadamente 100 anos, um grupo de missionários decidiu então fazer um evangelismo na África. E eles foram 100 anos depois. E caminharam na África por alguns lugares. E então, passando em alguns lugares, começaram a falar de Jesus. E dizendo, olha, Jesus era um homem assim, vivia dessa maneira, fazia isso, amava. E então os mais velhos e os mais novos, porque isso havia passado de geração em geração, começaram a dizer, nós conhecemos esse Jesus. Esse Jesus caminhou aqui na África. Os missionários então ficaram aturdidos com a situação e disseram, é impossível. É impossível. Esse Jesus, ele foi crucificado há mais ou menos 2000 anos atrás. É impossível ele ter caminhado aqui. Ele falou, não, vocês não sabem do que estão falando. Houve um homem que andou por aqui há um tempo atrás. E os nossos antepassados o conheceram e disseram que ele caminhou entre nós, andou nas aldeias e ele tinha esse perfil. Então, Jesus andou conosco aqui. Sabe o que é isso? Alguém que cresceu na graça, alguém que se tornou semelhante a Jesus.
alguém que se parecia com Jesus. Então nós precisamos buscar esse entendimento, nós precisamos nos aprofundar nesse entendimento. Não adianta nós termos o nosso intelecto preenchido por sabedoria imensa, se nós não desejarmos ardentemente no nosso coração se voltar para a palavra e mergulhar na palavra de Deus, a ponto de absorver tudo para a nossa vida e começarmos a praticar, para que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver Jesus resplandecendo em cada um de nós. Eu confesso que nos últimos dias eu tenho visto algumas coisas que têm me chamado a atenção. E uma das coisas que me chama a atenção é ver que a igreja ela tem se estagnado. A igreja tem parado. A igreja ela tem deixado de cumprir o seu papel. E por isso, então, muitas coisas que poderiam já estar acontecendo não têm acontecido no nosso meio. Infelizmente, nós deveríamos já estar bem adiantado em relação ao cristianismo na nossa cidade. Mas nós, em nome do nosso eu, em nome de preencher e alegrar o nosso coração, nós deixamos de cumprir o nosso papel. Uma cidade como Itatiba, que tem por volta de 120 mil habitantes, um pouco mais, talvez. Alguns dizem um pouco mais, mas vamos pensar mais ou menos nesse número de pessoas. Com o número de cristão que se denomina fazer parte do cristianismo, se tivesse entendido os princípios da palavra, ela já estaria evangelizada há muito tempo. Mas nós não preocupamos com as pessoas. O nosso eu tem falado muito alto. As nossas orações, elas são egocêntricas. As nossas orações não remetem amor ao nosso próximo. As nossas orações são simplesmente para trazer benefícios para nós. Eu disse de manhã e vou reiterar. 95% das nossas orações, elas são orações egoístas, porque elas falam só de nós. Nós não nos preocupamos com as pessoas que estão longe de Jesus. Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que nós temos deixado de cumprir o nosso papel. E é hora de nós acordarmos. Infelizmente hoje há uma rotatividade muito grande. Eu falo que a igreja está parecendo point. Eu disse de manhã aqui, tinha uns itatibenses aqui que sabe do que eu estava falando. Então, um tempo atrás, o point era ir todo mundo na praça. Então, você queria encontrar as pessoas, a juventude, então você ia na praça. E lá na praça, então, estava todo mundo reunido. Aí depois mudou-se lá para a saída da cidade. Então, na praça não vai mais ninguém. Vai todo mundo lá para a saída da cidade, porque alguma coisa aconteceu lá. E daí depois, então, de algum tempo, alguém pega num outro lugar e coloca lá um jogo de luz diferente. E aí migra todo mundo e vai para lá. E lá fica lá um pouquinho. E aí depois de um tempo, lá na praça, resolve-se fazer mais alguma coisa. Então volta todo mundo para a praça. A igreja está fazendo a mesma coisa. A igreja está correndo atrás e tentando achar um ponto de apoio. E esquece que o maior apoio que nós temos, a maior graça que nós temos, já está nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Não adianta ficar correndo para lá e correndo para cá. As igrejas vão se enchendo, mas as pessoas continuam morrendo sem ter esperança e conhecimento de quem é Jesus. Itatiba hoje não tem 10 mil pessoas servindo a Deus de uma forma plena. Eu vou dizer que de uma forma plena não chega a 100. Mas não tem 10 mil cristãos nas igrejas, frequentando as igrejas. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Estou falando isso porque se tem 10 mil, eu vou aumentar para facilitar. 20 mil pessoas servindo a Jesus. Nós podemos reparar e pensar que falta 100 mil pessoas para estar cultuando a Deus e adorando ao Senhor. E o que nós temos feito? E aí eu olho para mim, eu já tenho 17, 18 anos de convertido, 17 anos, 18 anos.
E eu fico envergonhado quando eu olho para a minha vida cristã. Pois, veja bem, se nós temos 20 mil cristãos, cada um trabalhando conforme a palavra de Deus tem ensinado, e levando uma pessoa para Jesus por ano, um ano 40 mil, 2 anos 80 mil, no terceiro ano precisa ir para Morungaba evangelizar. E aí? O que nós temos feito em prol do Evangelho? Nós caminhamos, nós passamos o ano inteiro. Gente, nós estamos em agosto. Daqui a pouco acaba o ano. Hoje já é dia 11 de agosto, se eu não me engano. 13, me enganei. Está vendo? Por isso que eu falei, se eu não me engano. 13 de agosto. Cadê a pessoa que nós estamos amando a ponto de doar a nossa vida para que ela possa ter um encontro com Jesus? Talvez você possa dizer, mas eu sou especial. Glória a Deus, que bom. Continue sendo assim. Mas a grande maioria, não só aqui, mas nas igrejas todas da nossa cidade, não tem amado ninguém. A oração não passa de oração, Senhor me dá, Senhor dá saúde, Senhor abençoa. Não, eu estou orando pelos outros, pastor. Eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha esposa, pelo meu filho. Glória a Deus, que bom, continue orando. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, quem sabe, se nós começarmos a amar aqueles que não são nossos inimigos, mas que estão necessitando de Jesus, já seria tão oportuno. Eu disse de manhã e reitero. Nos últimos 30 dias, não precisa responder não. Qual foi o dia que você orou? Ou fez alguma coisa para que alguém que está caído na sarjeta pudesse ter um encontro com Jesus? Observe que nós nos tornamos egoístas demais. Nós queremos só para nós. E a Bíblia diz que a nossa vida não deve ser dessa maneira. Porque vai chegar o nosso dia. Um dia nós vamos prestar conta a Deus da nossa vida aqui na terra e principalmente da nossa vida cristã. E aí, o que nós temos para entregar para o Senhor? Qual vai ser o nosso relatório? Como será a nossa prestação de conta? É hora de acordarmos. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje há um desejo frenético em retirar pessoas de outros ministérios para compor igrejas. Irmãos, está errado. Eu sempre disse aqui, e vou reiterar sempre que for necessário, para os irmãos daqui não convidarem ninguém que está congregando em outro ministério vir congregar conosco. Não há alegria nisso. Nem desejo no nosso coração em ver uma igreja repleta de pessoas que estavam congregando em determinado lugar e pelo convite de alguém acabaram vindo aqui. Mas eu me alegrarei imensamente quando eu começar a ver entrando por essas portas pessoas que nunca entraram numa igreja porque não receberam o carinho especial de alguém que é salvo. Irmãos, às vezes nós queremos coisas para nós e nós já temos o bem mais precioso que existe. Se partirmos agora, eu creio que a maioria, ou todos, eu quero crer, tem certeza da salvação aqui nessa noite. E se partirmos agora, então estaremos com o Senhor. Lá no nosso velório vai ter um culto de celebração, de festa, porque é mais um que está com Deus na glória. Então, o mais precioso nós já recebemos, nós somos salvos. Mas algumas pessoas ainda precisam dessa salvação, precisam dessa libertação, precisam desse milagre na sua vida. E Deus quer nos usar como instrumentos aqui na terra. Então o que nós vamos fazer? Qual será a nossa atitude? Qual será o desejo do nosso coração em prol das pessoas que realmente necessitam ter um encontro pessoal com Jesus? Se nós não tomarmos cuidado, o ano vai acabar. E aí, é mais um ano que nós deixamos de fazer o nosso papel. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei que não é fácil.
Por isso que o Senhor não impôs responsabilidade sobre as nossas palavras. Não vão ser as nossas palavras que vão transformar a vida de alguém. Porque a Bíblia diz que lá em Efésios capítulo 2, versículo 4 a seguir, porque eu decorei hoje de manhã, que a salvação não vem de nós, mas ela é dom de Deus. Então, se nós fizermos a nossa parte, o próprio Deus, que não impõe nenhum peso sobre nós, vai se responsabilizar pela vida daqueles que estão perdidos. Só basta nós termos a atitude, só basta nós termos o desprendimento, pegarmos aquilo que nós temos de precioso, que é o nosso tempo, e adequarmos de uma forma sábia para que o Evangelho seja anunciado para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Pastor, então quer dizer que a partir de agora nós precisamos sair da igreja e trazer um monte de gente aqui para ser evangelizado? Não, está tudo errado. Faça isso não. Não é assim que funciona. A Bíblia não ensina dessa maneira. Caso alguém venha, glória a Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos pregar a palavra, e eu creio que Deus vai se responsabilizar de trabalhar no coração dessa pessoa. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aqueles que iam sendo salvos, iam sendo acrescentados à igreja. Então nós vamos lá fora, nós pregamos a palavra de Deus, nós evangelizamos, e as pessoas têm um encontro com Jesus. E depois desse encontro nós apresentamos à igreja para que eles possam ter conhecimento daquilo que a palavra de Deus ensina. Evangelho é isso. Mas nós precisamos nos dispor. Nós temos o dia do Senhor como nosso. Já roubamos Deus no dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Pastor, nós não guardamos o sábado porque a gente não é adventista. Os adventistas guardam o sábado, nós guardamos o domingo. Ó, amém? Está tudo certo. Mas o que você tem feito no domingo? Dormido? O dia do Senhor. Nós já roubamos Deus até no dia dele. Nós falamos com tanta ênfase, mas nós não fazemos nada. Nós precisamos acordar. Nós precisamos estar atentos. Lembra que Jesus falou, daqui a 2 dias é chegada a hora. A Bíblia diz, o Senhor está voltando. Ninguém sabe o dia nem a hora. Estejais atentos e não ficais desapercebido, para que ninguém seja tomado de surpresa. Então o Senhor está às portas. O Senhor breve vem. E aí? Qual é o papel da igreja em prol do Evangelho? Então nós vemos o texto aqui falando a respeito de algo especial, a respeito de amor. Toda vez que nós quisermos compreender a palavra amor, é necessário que a gente se volte para a palavra, porque só a palavra de Deus vai demonstrar o que é amor genuíno. Só através da palavra de Deus nós vamos ter conhecimento pleno da palavra amor. Porque por mais que a gente ame, se um dia a pessoa que nós amamos demais, acontecer qualquer desavença entre nós, o amor muitas vezes ele acaba em nada. Num segundo acaba tudo. Então não é esse amor, é um amor mais intenso. É um amor que não impõe condições. E nós vemos no Evangelho, nós vemos na palavra de Deus um ensinamento, a maneira que nós devemos nos portar como cristão. Então, em primeiro lugar, observe a sua oração. E quando você vê que você está falando muito a respeito de quem você é, quando você está expressando muito o valor que há no seu eu, repense um pouquinho. Pode ficar tranquilo, que o melhor de Deus você já tem, que é a sua salvação. O resto que vier por aí, glória a Deus. Viver nessa terra de uma forma abastada será bom, mas estar na eternidade com Jesus é incomparável com aquilo que nós, com o pequeno tempo que nós vamos passar aqui. Então não se preocupe tanto ou em demasia com o seu eu. E tome cuidado, porque o eu é o inimigo mais ferrenho que nós temos. A Bíblia diz, resisti ao diabo
e ele vai fugir de vós. Mas o eu não foge, o eu continua. O eu é eu. E às vezes eu sobressaio. E às vezes eu quero demais. E às vezes eu acho que eu sou demais. E às vezes eu acho que eu preciso demais. E às vezes eu acho que eu sou importante demais. O eu é complicado. Então hoje é um dia especial de repensar. Quantas vezes nós guardamos mágoa no nosso coração? Tristeza, angústia, coisas que nós não abrimos mão. Porque nós já trouxemos para nós e nós já achamos que isso é importante para nós. Nós queremos celebrar, queremos nos alegrar, mas o nosso coração, muitas vezes, está cheio de dor, de angústia, de amargura, de tristeza. Irmãos, nós somos cristãos. Nós não podemos abrir mão de amarmos, de maneira nenhuma. Pois nós precisamos refletir Cristo nas nossas vidas. E o texto, então, ele relata Jesus convidando os irmãos para preparar algo muito especial. E eles estavam tão desatentos, e Jesus havia falado que ia acontecer algo. E eles acabaram se esquecendo, assim como nós esquecemos das coisas que Deus já fez por nós. Eu fui hoje numa banca de jornal, e estava uma revista lá, o tema da revista era gratidão. E eu li mais ou menos o que acontecia lá, não me interessou muito, porque falava muito de rede social e não me interessou. Mas lá está dizendo que o que está bombando hoje na internet é a palavra gratidão. Que as pessoas estão tentando ser grato via internet e assim por diante. Ok, gratidão é importante, mas nós não podemos abrir mão, em momento nenhum, de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida, porque Deus já fez. Nós temos que tomar cuidado, porque a gratidão tem saído do nosso coração. Nós não conseguimos se aperceber. Nós oramos de manhã, pedimos algo a Deus, e Deus muitas das vezes faz logo em seguida. E à tarde a gente nem lembra que Deus fez. Esquecemos de agradecer. As nossas orações têm sido voltadas àquilo que Deus pode fazer por nós, não aquilo que Deus é. Esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele é. E esses discípulos, então, caminhando com Jesus, Jesus já havia alertado eles que Ele ia ser entregue, ia ser crucificado, mas eles não conseguiam compreender nada. Eles estavam simplesmente vivendo e andando para lá e para cá conforme as coisas acabavam acontecendo. A ponto de um determinado lugar, Pedro dizer: Jesus, eu estou contigo, não abro mão. Eu já escutei isso um monte de vezes, irmãos. Se tem uma pessoa que pode dizer isso, sou eu. Quantas pessoas disseram: pastor, conte comigo? Quantas pessoas? Escutei isso inúmeras vezes. Mas não é assim. Se nem com Jesus foi. Pedro, que era o mais atirado, ele dizia: ó, Jesus, estou junto. Não abro mão não, se tiver que morrer eu morro. Não vamos chegar nessa parte. Mas nós sabemos que antes que o galo cantasse, ele já havia negado Jesus 3 vezes. E não só negado, como já tinha se dado um jeito de sumir de perto. Estava junto? Não estava, irmãos. Sem a graça de Deus nós passamos de nada. Então eles estavam desapercebidos. E lá no versículo 26, a Bíblia diz que enquanto eles comiam, enquanto eles estavam se alimentando, Jesus tomou um pão. Eles já estavam comendo, não foi no início. Algo que aconteceu e eles não conseguiam compreender. Aí eu vejo o amor de Deus por nós. Enquanto eles comiam, Jesus tomou um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. O que nós podemos encontrar desse versículo? Nós podemos ver o amor de Deus por nós. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e se deu por nós. E naquele momento, demonstrando o amor, Jesus, de uma forma que os discípulos pudessem compreender, não compreenderam nada, mas de uma forma que eles pudessem compreender, e tomou um pão nas mãos, ele partiu e disse: olha, este pão
Ele representa o meu corpo, que será partido por vós. Eu amo tanto vocês, Jesus estava dizendo, que eu decidi. Eu amo tanto vocês, que eu abri mão de quem eu sou. Eu amo tanto vocês, que eu vou se dar por vocês. Esse pão, ele tem uma representatividade. E esse pão, então, ele será partido por vós. Eu estou dando uma oportunidade. Então nós servimos um Deus que nos ama em primeiro lugar, de uma forma especial, a ponto de se doar por nós. Irmãos, nós falamos tanto de amor, mas nós não conseguimos se doar em prol de ninguém, irmãos. Nós temos dificuldade, nós temos medo de perder as coisas, nós temos medo de abrir mão das coisas, nós temos medo de entregar as coisas nas mãos de Deus. Nós queremos ser abençoados e a Bíblia nos dá os caminhos de ser abençoado e nós não conseguimos compreender, nós ficamos tentando arrumar argumentos para não fazer aquilo que Deus pede para nós. Nós ficamos tentando criar maneiras de servir a Deus do nosso jeito. Jesus, ele dá o exemplo, ele fala, eu amo de vocês demais, eu vou pegar esse pão. E eu estou partindo agora, demonstrando o que eu vou fazer por vocês. Eu acho que naquele momento, os discípulos olharam para ele, e talvez ficaram meio que aturdidos, e dizendo, o que ele está fazendo agora? Como ele pode fazer tudo isso por mim? Talvez Judas, naquele momento, ficou a pensar, se ele soubesse que eu já traí ele, se ele soubesse que eu já fiz coisa que não devia ter feito, será que ele faria isso por mim? Talvez na cabeça de Judas passava uma infinidade de coisas. Mas Jesus não descartou nem Judas, ele estava ali, presente. E Jesus celebrando juntamente com todos, demonstrando o amor infinito. Ou seja, o Senhor nos ama de uma forma intensa e não abre mão de nós. Demonstrou isso nesse exato momento, quando ele, representando o que ia acontecer, ele parte um pão e diz, este pão representa o meu corpo, agora toma, coma dele todos, vocês têm a oportunidade de ser alimentados. Oportunidade, o Senhor tem nos dado oportunidade. Cada dia que nós abrimos os nossos olhos, é mais uma oportunidade que Deus tem colocado diante de nós. E o que nós temos feito com essa oportunidade? Eu gosto muito de uma palavra chamada decisão. Ainda na sexta-feira, nós tivemos um momento especial com os homens da igreja, e sexta-feira teremos de novo. Vai ser muito importante. E nós falamos a respeito de vários assuntos. E um dos assuntos foi tomar decisões. E eu gosto muito da palavra decisão, porque a decisão é o que norteia a nossa vida. Quando nós decidimos algo, tudo fica mais fácil. O problema é quando nós não decidimos nada, quando nós ficamos cocheando ali e aqui, entre Deus e o mundo, entre a igreja e o mundo, entre os nossos desejos e a palavra de Deus. Então nós somos levados pela onda, pelo momento, pela circunstância, pelo sentimento, pela nossa razão, e muitas das vezes nós erramos. Mas quando nós decidimos, tudo fica mais fácil. Quando nós decidimos fazer algo, tudo se torna mais fácil. Então, na nossa vida, nós temos que decidir o que nós vamos fazer com a oportunidade que Deus tem colocado diante de nós. E Deus tem nos dado oportunidade. O dia de amanhã, quem sabe, seja uma grande oportunidade que Deus tem colocado diante de você. Agora, o que você vai fazer com o dia de amanhã? Tem gente gastando o dia de amanhã hoje. Eu ainda brinquei na hora que nós vínhamos para a igreja. O meu filho esqueceu, acontece, de comprar a bateria do violão. E aí eu disse, olha, é que eu não tenho possibilidade, mas se eu tivesse, eu ia aumentar um dia na semana. Porque nós tivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã, e não foi comprado. E eu entendo, porque os dias são poucos. Mas se tivéssemos mais um dia, e eu colocaria mais uma quarta-feira,
Porque segunda-feira é um dia corrido e sexta-feira é um dia que está terminando tudo. Então mais uma quarta facilitaria. Não, não é isso não. Sabe por que nós não fazemos as coisas? Porque nós não decidimos. Porque se nós decidimos, tudo se torna mais fácil. Na nossa vida, quando nós decidimos algo, a vida se torna menos complicada. Quando nós decidimos fazer algo, decisão não depende de momento. Nós decidimos, as coisas começam a se tornar favoráveis, porque nós não precisamos perder tempo e ver se vamos ou se não vamos fazer. Então nós precisamos decidir, nós precisamos entender a oportunidade que Deus tem nos dado e decidir se nós queremos amar ou se nós não queremos. Porque o Senhor tem colocado diante de nós a oportunidade de amar. Quem sabe nesta semana nós vamos começar a mudar a nossa oração. Quem sabe nessa semana nós vamos começar a orar pelos perdidos que estão ao nosso redor. Por muito tempo eu fiz uma oração que eu posso dizer que ela não está contida na Bíblia. É uma oração minha. E eu dizia: Senhor, envia os perdidos. Envia aqueles que precisam ter um encontro contigo para a casa do Senhor. Mas a Bíblia nunca pediu para fazer essa oração. A Bíblia diz ao contrário. Lá em João capítulo 4, a Bíblia diz: olhai e vede, os campos já estão brancos. Os ceifeiros é que são poucos. Rogai ao Pai, orai, pedi ao Pai, para que Ele envie ceifeiros. Para que Ele envie pessoas para trabalhar na seara, porque os campos estão brancos, ou seja, as pessoas estão maduras, as pessoas estão precisando de Jesus. Nunca houve tanta necessidade no mundo de esperança como há hoje. Nunca se houve tanta necessidade de evangelho como existe hoje. Evangelho representa boas novas. Quem não precisa hoje nessa sociedade conturbada de receber uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que possa motivar ele a continuar caminhando em meio a tantas coisas que têm acontecido no nosso país? Então, olhando para tudo isso, eu posso entender que os campos estão brancos. As pessoas estão precisando, mas nós precisamos tomar a atitude. Nós precisamos ver o que nós vamos fazer com a oportunidade que está em nós. E conforme eu disse, não se preocupe, que não são as suas palavras que vão surtir efeito, mas é a sua atitude. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Deus. Basta nós termos a nossa atitude. Mas nós enclausuramos. E quando muito, conforme eu disse, nós convidamos pessoas que já servem a Deus e que por algum motivo não estão tão contentes aonde estão, para que elas possam vir até nós, para que elas possam participar conosco. Evangelho não tem nada a ver com isso. Nós precisamos ir em busca dos perdidos, trazer as pessoas que realmente precisam se firmar na palavra de Deus. Apresente Jesus, e quando essa pessoa disser para você: olha, e agora? Você fala: agora você vai para a igreja, porque agora você é meu irmão. Agora você tem uma família aguardando por você, a família de Cristo. E é para lá que você vai comigo. Vai ter culto tal dia, e vai ser um prazer vir te buscar. Vai ser um prazer repartir o que eu tenho com você. Vai ser uma alegria, você faz parte da minha vida. Isso é muito importante para nós. Mas para isso nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com a oportunidade que o Senhor está nos dando. Então Jesus estava dando uma oportunidade para eles. E aí, logo após, Jesus tomou o cálice, deu graça e disse: bebei dele todos. Pode beber todos vocês, porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Isso é o meu sangue que vai ser derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus não estava dizendo: olha, vocês vão precisar se sacrificar, vocês vão precisar fazer isso. Ele fala: não, acabou tudo.
A partir de agora, vai ser suficiente o meu sangue. De uma vez por todas, vocês serão justificados. Não vai haver necessidade de ano após ano fazer sacrifício para que os pecados sejam expiados. Mas em mim, uma vez por todas, o sacrifício será feito e vocês estão livres. Chegou a Páscoa para vocês. Vocês não precisam fazer mais nada. Vocês fazem parte de uma nova aliança. É milagre acontecendo na vida de vocês. A partir de agora tudo muda. Os discípulos, talvez olhando aturdido, não conseguiam compreender, porque valorizavam demais o eu e esquecia verdadeiramente de quem eles eram perante Deus. Longe de Deus, distante de Deus por causa do pecado. Jesus então vem para remir, para pagar o preço, para justificar, tornar justo aquele que era injusto, aquele que não tinha razão de existir, se torna justo diante de Deus. E então a palavra de Deus diz que a oração do justo tem poder. Quando nós oramos por causa da justificação, por causa da nova aliança, a nossa oração chega diante do trono e tem resposta de Deus. Milagres acontecem através da nossa vida. Talvez você possa não entender quando você está orando, mas toda vez que você está expressando algo a Deus, por causa desse sangue derramado por você na cruz do Calvário, então a tua palavra com Deus, ela é preciosa. O teu relacionamento com Deus se torna precioso. E os milagres acontecem através da tua oração. E o nome do Senhor é glorificado. Mas para isso nós precisamos entender que agora nós fazemos parte de uma nova aliança. Nós estamos aliançados com Cristo. Nós vivemos de uma forma diferente. Nós vivemos a época da graça. E como é difícil entender graça, irmãos. Quer ver como o homem não entende graça? Tudo que é de graça não tem valor. Tudo que é de graça não presta. Tudo que é de graça é de pior qualidade. Tudo que é de graça não vale a pena perder tempo porque é de graça. É mais ou menos assim que nós vemos as coisas. Vou dar um exemplo recente. Semana passada, eu não estava aqui, eu estava num velório. Não pude estar. Teve um cinema, um cine gospel aqui na igreja. E aí, nós já fizemos alguns. E as outras vezes foi vendido convite. Então todas as vezes veio bastante gente. E nessa vez foi distribuído o convite de graça. E não veio ninguém. Porque é de graça. O que será que vai ter de graça? Pouquíssimas pessoas vieram, pouquíssimas. Não vou nem relatar quantos. Mas se tivesse sido vendido, nós precisávamos ir, né? Porque afinal de contas nós compramos. De graça não tem valor. A nossa vida é baseada nisso. Por isso que nós temos tanta dificuldade em compreender o evangelho da graça. Porque nós achamos que se nós não fazermos alguma coisa, nada vai acontecer. Não é assim. Servir a Deus em graça, aliançado na graça, é entender que não há necessidade de sacrificar, simplesmente obedecer. Somente ser obediente a Deus. Há um texto maravilhoso e eu tenho pensado nisso. Como eu tenho pensado nisso? Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis oprimido, cansado, sobrecarregado, pode vir. Então eu vejo um Jesus de braços abertos, aguardando as pessoas chegarem até Ele. Pessoas que estão cansadas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão com fardo pesado, pessoas que não conseguem caminhar, pessoas que estão lutando contra as adversidades da vida, contra a enfermidade, contra tantas coisas. Jesus dizendo: pode vir, vinde, pode vir, pode chegar. Mas logo depois, Jesus, ele diz: olha, agora vinde após mim. Já chegou? Agora você vai caminhar comigo. É depois de mim.
Quando eu falar para ir, você vai. Quando eu falar para parar, você para. Quando eu falar para ir para a esquerda, você vai. Quando eu falar para ir para a direita, você vai. Viver pela graça é isso. É fazer a vontade de Deus. Nós já chegamos até Jesus. Agora quem comanda é Ele. Se Ele falar, vai por aqui, você vai. Não questione Deus. O que Deus falar é absoluto nas nossas vidas. Mas, Senhor, o que eu preciso fazer? Não precisa fazer nada. É simples demais. É simplesmente obedecer a Deus. Em alguns momentos Deus vai falar não. E esse não é importante para nós. Nós precisamos entender isso, pois isso faz parte do amor de Deus por nossas vidas. Deus conhece os nossos caminhos, Deus conhece o nosso dia, Deus conhece o nosso deitar, Deus conhece o nosso levantar, Deus sabe o que está no nosso coração, Deus sabe o que está na nossa mente, Deus nos conhece por inteiro. O Salmo 139 é maravilhoso. Quando eu leio o Salmo 139, eu fico encantado. Lá diz assim, olha, ainda as palavras não chegaram à sua boca, e Deus já sabe o que você vai falar. No Salmo 139 diz, quando eu era informe, quando não havia forma nenhuma, quando eu não era nada, não era embrião, eu não era nada, Deus já conhecia todos os meus dias. É esse Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, é um Deus que nos amou, é um Deus que investiu em nós, é um Deus que acreditou em nós. Deus olha para você e não vê como o mundo vê, Deus olha para mim, olha para você e vê alguém com grande potencial. Por isso nós precisamos despertar, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora, nós precisamos despertar para o Evangelho. É hora de nós tomarmos posição, é hora de nós entendermos que o Evangelho é muito mais do que reunirmos de vez em quando para falarmos a respeito da palavra. Evangelho é vida prática, é levantar de manhã na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, levantar e caminhar com Jesus, é ir após Jesus, fazer a vontade do Senhor. Pois tudo já foi feito por nós. Nós não precisamos fazer mais nada. Quando alguém vier te acusar, olha, mas quem você era? Você fala, mas o sangue de Jesus me purificou. E é esse o motivo de eu estar aqui. Eu quero falar a respeito do que Jesus fez na minha vida. Aproveite! Jesus transformou a minha vida. Mas você não é, eu era, exatamente, você me conhecia. Mas agora não. Eu tive um encontro com Jesus, e Ele mudou a minha história, Ele transformou a minha vida, e muito mais, Ele pode fazer algo especial por você, em qualquer área que seja, é a oportunidade que Deus tem nos dado, mas nós precisamos acordar para isso. Os campos estão brancos, as pessoas estão clamando, as pessoas estão dormindo, tomando remédio para poder ter algumas noites de paz. E nós temos o Jesus que traz a paz, mas nós ficamos preocupados demais conosco e esquecemos que o mundo todo clama, o mundo todo geme, necessitando de uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança está nos nossos lábios, na nossa caminhada. O que nós vamos fazer? Qual será a nossa atitude nesta semana? Eu sei que às vezes as palavras parecem duras demais, porque nos chama a responsabilidade, eu sei disso, chama a minha. Mas um dia nós vamos prestar conta para Deus. E aí? Qual a desculpa que nós vamos arrumar para o Senhor? Senhor, eu não tinha possibilidade. Senhor, eu não tinha recurso. Senhor, eu não podia fazer isso. Senhor, eu não tem desculpa, irmãos. Não tem preço. Você não precisa fazer nada, você simplesmente precisa seguir a vontade do Senhor, caminhar após Jesus. Somente isso, é Ele que vai conduzir você a pregar o Evangelho. E pode ter certeza que quando nós começarmos a amar de verdade aqueles que não conhecem Jesus, nós não vamos conseguir deitar na nossa cama e dormir em paz, se nós, ao menos a uma pessoa, não tiver falado a respeito do amor de Deus durante o nosso dia. Agora, o que tem dominado a nossa mente e o nosso coração?
O que nós temos feito no nosso dia a dia, a não ser pensar naquilo que nós vamos adquirir, naquilo que nós vamos conquistar, naquilo que nós temos que pagar, naquilo que nós já temos comprometido. O nosso tempo está todo comprometido. Talvez você possa estar aí pensando na sua semana. E talvez você possa estar dizendo, o pastor está falando, para ele é fácil, porque ele é pastor. Talvez você possa estar pensando, mas eu trabalho. Quando você está falando isso, eu sei que ninguém pensou aqui, mas caso você pensou, eu quero dizer que eu também trabalho. Então, já para aliviar você, para você não pecar. O pastor está falando porque ele é pastor. A impressão que tem é que o pastor não faz nada. O pastor é pastor, acabou, resolveu, cai tudo do céu para o pastor. Não cai. Sinto dizer, mas não cai. Também faço as mesmas coisas que você. E também preciso fazer mais porque tenho feito pouco. O problema é que nós pegamos a semana toda seguinte e nós já enchemos de coisa para nós. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquele outro. Pastor, não tem horário, pastor. Como é que eu faço? Vou evangelizar que hora, pastor? De madrugada? Não sei, o tempo é seu. Se precisasse de 25 horas, Deus daria para você. Se Deus deu 24, é suficiente. Quem sabe é necessário começar a se adequar, falar, Senhor, está aqui, Senhor, o meu dia tem 24 horas, eu sei, eu não estou conseguindo adequar, então me ajuda, e Deus vai te dar orientação. Mas nós saímos desenfreado, louco, e querendo fazer um monte de coisa e esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós. E pessoas estão partindo, sem ter um conhecimento do Jesus que nós tanto falamos. Mas falamos só para nós. É hora de tomarmos atitude. É hora de olharmos para o Evangelho de uma forma diferente. É hora de olharmos para o Evangelho e entender que o Evangelho não é só para nós. Nós temos o nosso papel. Nós somos a igreja. Talvez nós ainda não conseguimos entender, pois não passamos por nenhuma perseguição. Mas nós somos, talvez, a única esperança das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E eu não falo em quantidade, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que você precisa sair que nem louco. Não, eu estou falando de uma pessoa no ano. Só isso, gente. Uma pessoa no ano. Só isso, nada mais do que isso. Será que nós temos feito aquilo que deveríamos ter feito? Nós não temos. Não adianta nós enganarmos a nós mesmos. Mas um dia nós teremos que dar conta para Deus. Então que nós possamos pensar a respeito disso. Pois o Senhor já fez tudo o que devia e poderia ser feito por nós. O Senhor nos amou, nos deu oportunidade. E mais do que isso, o Senhor deu uma garantia. Então nós fomos amados. Nós recebemos a oportunidade e nós temos uma garantia. O Evangelho de Mateus, no versículo de número 29, diz assim: E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide. Desde agora vocês não vão beber mais desse fruto. Jesus estava dizendo aos discípulos. Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nós temos uma garantia, irmãos. Nós não sabemos quando vai ser. Nós não sabemos. Não está sobre o nosso domínio saber quando vai acontecer. Mas a garantia existe de que um dia nós estaremos com o Senhor. E aí sim nós vamos celebrar um grande banquete. Não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Agora hoje o Senhor tem nos dado a oportunidade. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de celebração. Nós estamos aqui diante dessa mesa que não é da igreja. Essa mesa que é do Senhor. Essa mesa que já está preparada antes da fundação do mundo. Pois na onisciência de Deus, Deus sabia até quem ia estar aqui nessa noite. Então você é especial. Pois você, antes do mundo ser fundado, Deus já contemplava você aqui nesta noite. Mas conforme eu comecei dizendo, Páscoa tem a ver com libertação. E quando eu vi o testemunho do irmão Gilson, alegrou demais o meu coração. Poderia ser em qualquer dia, mas foi exatamente na Páscoa, aonde a mão de Deus, o milagre, recaiu sobre a família do irmão Gilson. E eles puderam ver
o que Deus pôde fazer com mãos fortes. E está um milagre aqui no nosso meio. Hoje é dia de bênção na nossa vida. O Senhor nos chama a responsabilidade para nos abençoar, para tomarmos tento, para entendermos que Evangelho é muito mais do que oba-oba. Evangelho é muito mais do que um monte de luzinha piscando. Evangelho é muito mais do que promessa. Evangelho é real, é genuíno e é importante para as nossas vidas. E nós temos então a oportunidade de celebrar nessa noite. Essa noite é uma noite especial, pois nós iremos celebrar. O apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações lá na sua carta aos Coríntios, quando ele diz, olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei todos vós. E depois disso ele tomou o cálice em tuas mãos e entregou aos seus discípulos, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança, representada no meu sangue que será derramado por vós. Mas ele diz, olha, algumas coisas me alegram e outras me entristecem. E uma das coisas que me entristece é que muitas vezes vocês se juntam, mas não para celebrar, não para comemorar. Vocês se juntam para se fartar. Vocês não entendem o que é comunhão. E ele diz, ceia é muito mais do que isso. Ceia é um momento de comunhão, um momento especial da igreja, um momento aguardado da igreja. Então é necessário que antes que vocês possam participar, que vocês façam uma análise. E vocês olhem para vocês mesmos, que vocês não fiquem olhando para os outros ou para as circunstâncias, mas que vocês possam olhar para vocês e que vocês possam fazer uma análise e ver se tem alguma coisa que traz impedimento. Se tem alguma coisa que não vai indo bem, se tem alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que vocês então possam se apresentar diante de Deus e pedir a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês. Para que depois de tudo isso, então, vocês possam celebrar, vocês possam se alegrar, ser alimentado, para que não caia sobre vós nenhum juízo condenador. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, há muitos que dormem, há muitos que já há muito tempo estão sofrendo na carne, pelo fato de comer de forma inadequada, de celebrar, de participar de forma inadequada. Então chegou o momento da Páscoa, da libertação, é a hora de acordar, porque esse pão, ele tem poder sobre a vida de vocês. O apóstolo Paulo estava dizendo, essa ceia tem um significado, é para trazer vida e vida abundante. Então é necessário fazer uma análise, para que não traga juízo para si próprio, pois todo aquele que come e bebe indignamente traz juízo para o seu próprio corpo. Eu costumo pensar na ceia de uma forma clara para poder exemplificar. Quando alguém tem um mal chamado diabetes, e ele ama comer doce, ele olha para o doce, enche a sua boca de água e o desejo de comer, mas ele sabe que se ele comer, ele vai passar mal. Então, alguns, de forma inadequada, ainda assim, decidem comer, e logo após vão tomar a tal da insulina, e às vezes vão para a Santa Casa, passam mal. E outros decidem não comer, ou comer um pouco menos, conforme lhe é apropriado, para que não sofram consequências. Esses estão agindo bem. Na ceia não é diferente. Se nós olharmos para nós e ver que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está legal, que lá no nosso coração tem amargura, tem tristeza, é lógico, irmãos, que algumas coisas nós não vamos poder fazer aqui agora. De repente eu estou falando e lá na sua cabeça está falando, ah, meu Deus, eu fiz um negócio que não devia ter feito. Lá com o meu vizinho, com o meu primo, com o meu irmão, eu não consigo resolver. Não tem como você ir lá agora e não é para você ficar de fora. Mas ao mínimo pedir perdão para Deus, para que Deus tenha misericórdia de você. Mas se houver no nosso meio, porque às vezes há, irmãos. Às vezes nós temos um irmão do nosso lado que a gente não gosta dele por alguma coisa. Às vezes tem alguém do nosso lado que nós não conseguimos caminhar com a pessoa, não conseguimos nem cumprimentar a pessoa, às vezes tem. Então, meu irmão, não é vergonha nenhuma pegar na mão do irmão e falar, irmão, você me perdoa? Você me perdoa? Nós estamos diante do Senhor.
Nós vamos celebrar nessa noite. É necessário rever essas coisas na minha vida e eu quero crescer. Nós precisamos entender isso, para que a gente não venha sofrer. Ficar de fora, isso é mentira de Satanás. Satanás, de todas as formas, tenta colocar na mente dos cristãos: ah, não toma ceia não, porque se você não tomar ceia, aí você está complicado. Isso é mentira de Satanás. Se Deus te trouxe aqui, tem um propósito. E o propósito é que você não fique de fora. E Satanás tenta, e algumas pessoas ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos sem cear. E aí se tornam fraquinhas. E aí Satanás vem e acaba com a vida da pessoa. Então não é esse o princípio. O apóstolo Paulo, ele não diz em momento nenhum: vocês não ceiem. Ele diz: olha, antes de cear, faça uma análise. E se for necessário, reveja. Porque quando nós pedimos perdão para Deus, Deus não precisa de 1 mês para perdoar a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que pede perdão dos seus pecados e se arrepende, alcança misericórdia. Ponto, está resolvido. Deus é poderoso para nos abençoar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a se colocar em pé, para que a gente possa estar orando e falando com Deus a respeito da nossa vida. Cada um falando a respeito da sua. Fale com Deus, fale: Senhor, eu estou aqui, Senhor, hoje é noite de ceia. Hoje é uma noite especial, eu vim para cear, eu vim para celebrar. Se tiver alguma coisa no meu coração, fale do seu jeito, porque é o seu momento. É a sua vida espiritual. É você que vai se alimentar. E se houver necessidade, irmãos, não se acanhe. Talvez, até mesmo dentro da igreja, você tenha alguém do seu lado, você fala assim: puxa vida, eu não... Vai lá, dá um abraço na pessoa, não tenha vergonha, irmãos. Você é muito tranquilo, fala: querido, ó, irmão, irmã, me perdoa aí. Eu amo você em Cristo. Se houver necessidade, se Deus colocar algo no seu coração, faça, irmãos. Se não houver também, fique tranquilo. Mas se Deus também colocar no seu coração que há alguma coisa lá fora, peça a Deus para que Deus possa derramar sobre a sua vida misericórdia. Para que todos nós possamos celebrar com alegria essa ceia tão especial. A Páscoa, noite de milagre, não se esqueça disso. E é hoje. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Eu me coloco diante da Tua presença e rogo ao Senhor, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Eu sei, meu Deus, que os dias são difíceis e muitas das vezes o nosso coração se torna tão amargurado, tão apertado, fica poluído de tantas coisas, ó Deus, e isso pode trazer consequências sérias para a nossa vida. Eu me coloco diante de Ti agora e peço ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia da minha vida, Pai, pois eu estou aqui juntamente com a Tua igreja, num momento especial, para celebrar, ó Deus, esta noite, ó Pai, esta ceia tão maravilhosa, preparada pelo Senhor, ó Pai. Me alimentar, ó Deus, receber de Ti, ó Deus, a graça, Pai, necessária para continuar, ó Deus, nesta caminhada que tem sido tão difícil aqui na terra, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, a encontrar amparo no Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, a encontrar refúgio no Senhor, ó Pai. Traga alegria ao meu coração, traga esperança, meu Deus. Tira, Senhor, todo embaraço, todo empecilho, tudo aquilo, ó Pai, que possa causar qualquer sintoma de desânimo ou tristeza dentro de mim, ó Pai. Eu me alegro, Senhor, em estar aqui nessa noite e peço ao Espírito Santo que me conduza, Senhor, nesta caminhada, ó Deus. E se houver, então, ó Pai, qualquer coisa que esteja me desabonando, meu Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida agora, pedindo a Tua misericórdia sobre mim, ó Deus, para que eu possa, Pai, com alegria e com a certeza plena, ó Deus, de ter os meus pecados perdoados, celebrar nessa noite, ó Pai, este grande momento na vida da igreja, Pai, na minha vida, Senhor, esta ceia tão maravilhosa, ó Pai, que pode ser a última aqui na terra, não sei, ó Deus, mas se for a última, a certeza eu tenho, pois o Senhor garante que um dia nós estaremos contigo, e aí nós vamos celebrar um grande banquete, e isso tem alegrado o meu coração. Então, com gratidão, ó Deus, eu elevo a minha oração ao Senhor e peço a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia. Também, ó Deus, aqui está a Tua igreja, Pai, igreja essa comprada, remida e lavada no Teu sangue, igreja essa, ó Deus,
que tem buscado a tua presença, Pai, que tem estado na tua presença, Senhor Deus, e buscado a tua face, que estão agora diante de ti, ó Deus, para celebrar esta ceia. Eu peço ao Senhor, como ministro, ó Deus, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria ao coração dos teus filhos, que o Senhor possa abençoar a todos, ó Deus, e todos aqui, sem exceção, sintam-se amparados pela tua mão, perdoados pelo Senhor, ó Deus. Vai, toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos e abençoa nessa noite, ó Pai, nos tornando limpos e aptos, Senhor, a celebrar com alegria este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero chamar a irmã Jane aqui à frente. Cadê a irmã Jane? Aleluia. Aleluia. A irmã Jane Rodrigues Nóbrega. Pode vir aqui, irmã. A irmã Jane, ela está decidindo, está decidida, né? Já decidiu. Decisão é bom demais, né? Se tornar membro desta igreja. Então eu quero apresentar ela a esta igreja e dizer que é uma alegria muito grande ter a irmã conosco e dizer que a irmã se sinta em casa, seja abençoada por Deus. Deus com certeza tem coisas especiais reservadas para a vida da irmã. Aqui está a igreja do Senhor, a sua casa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Eu gostaria de pedir à igreja que estendesse as suas mãos para que a gente pudesse orar pela vida da irmã Jane. Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor e rogar sobre a vida da irmã Jane as bênçãos, ó Pai, que o Senhor reservou para a vida dela. Pai querido, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe ela de uma forma plena e que toda palavra contrária que foi lançada contra a Tua filha caia por terra no nome de Jesus, ó Deus. Que ela seja, ó Deus, amparada pelo Senhor, ó Pai, que ela seja recebida nesta igreja com alegria no coração dos irmãos, que ela sinta, Senhor, na casa dela, ó Pai, pois sabemos que esta igreja é do Senhor, ó Pai, esta igreja a partir de agora se torna o endereço da Tua filha, ó Pai. Então eu rogo ao Senhor, bênçãos especiais sobre ela, ó Pai, toma a vida dela nas Tuas mãos, alega o coração da Tua filha, ó Pai, realiza o Teu querer nesta comunidade, na vida da Tua serva, ó Pai, com alegria, Senhor, como ministro, ó Pai, eu rogo bênçãos especiais sobre ela e profetizo, ó Deus, que coisas grandiosas ainda irão acontecer através da vida da Tua serva, a partir desse instante, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém e amém. Dê uma salva de palmas pela vida da irmã Jane. Glória a Deus. Aleluia. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Todos pegaram os elementos da ceia, o pão, o cálice, todos? Amém? Glória a Deus. Nós temos em nossas mãos, então, um pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas hoje nós temos em nossas mãos algo muito especial, que traz a memória. Nós estamos relembrando. Nós sabemos que um dia, conforme nós lemos, Jesus partiu um pão, e ele disse: esse pão representa o meu corpo, é o meu corpo que é partido por vós. Então, nós temos a convicção de que nessa noite nós seremos alimentados por esse pão. Algo especial acontece na nossa vida. Às vezes nós não conseguimos entender com
expressar o nosso entendimento com aquilo que nós conseguimos enxergar. Mas no mundo espiritual, o Senhor está nos alimentando, nos dando vigor, nos dando força, agregando valores à nossa vida através desse pão. Por isso ele é tão importante para nós no dia de hoje. Eu convido você a erguer esse pão que nós iremos consagrar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. E consagramos agora este pão que representa o teu corpo. E sabemos, ó Deus, que é alimento para as nossas vidas, ó Pai. E no mundo espiritual algo extraordinário está acontecendo agora. E nós estamos sendo, ó Deus, agraciados pelo Senhor. Pai, que os teus filhos, ao comerem desse pão, ó Deus, sintam-se alimentados por ti, recebam o vigor necessário, ó Deus, para continuar nessa jornada, fazendo a tua vontade com alegria no coração. E este pão possa nos manter fortalecido e em pé na tua presença, para realizar toda a obra que o Senhor colocar diante de nós. Abençoa cada um, traga cura, Senhor, no âmbito espiritual, na vida dos teus filhos, e fortalece, ó Pai, na tua presença, a cada um que aqui está, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Este pão então nós consagramos a Ti, e com alegria, ó Deus, nós iremos agora nos alimentar, em nome de Jesus. Amém e amém. Comamos todos. Inteiro, de quem esse amor que afasta todo temor? De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Para sempre eu cantarei, Tu és rei nesse lugar. Oh glória, aleluia. Nas nossas mãos também se encontra um cálice muito especial. Um dia, na cruz do Calvário, estava o nosso Jesus, nosso Salvador, por nossa causa, se esvaindo em sangue, mas esse sangue com propósito, esse sangue com propósito bem definido. Por isso nessa noite nós estamos celebrando. Nas nossas mãos há um cálice que para nós representa muito, representa uma nova aliança. Conforme eu disse, nós vivemos na graça, não há necessidade de nenhum sacrifício, pois todo o sacrifício foi feito pelo próprio Deus em Jesus, por nossa causa. Não éramos nada, éramos sim pessoas rejeitadas, mas o Senhor teve misericórdia de nós, e por isso nós celebramos com alegria nessa noite a nossa Páscoa, a nossa ceia, a nossa bênção, a nossa vitória. E nas nossas mãos então nós temos a memória daquilo que foi feito por nós. Ronaldo estará orando e consagrando esse cálice ao Senhor agora. Maravilhoso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse sangue que nos limpa, Senhor, por esse sangue que nos cura, Senhor, por esse sangue, Senhor, que nos perdoa, Senhor, Senhor, por esse sangue, Senhor, derramado, Senhor, naquela cruz, Senhor. Senhor, nós temos certeza, Senhor, ao participar, Senhor, deste sangue, Senhor, a nossa vida, Senhor, será restaurada, Senhor. No Teu nome, Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Amém. Aleluia. Como nós somos uma família,
Abençoe alguém trocando o cálice. Diga para essa pessoa o quanto ela é importante para você. Diga que ama ela em Cristo Jesus. Expresse uma palavra de gratidão pela vida dela, pelo momento especial de compartilhar esse cálice com ela. Que bom celebrar essa ceia com vocês aqui nessa noite. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Que Deus possa lhe abençoar. Tomamos todos e sejamos gratos a Deus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e ele vivo está. Vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado, o meu lar e o lar dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, que para muitos o desemprego, a dificuldade tem chegado, mas para nós o Senhor tem feito diferente. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho conhecimento de desempregados na sua igreja, mas se houver, Senhor, que amanhã as portas se abram, que esse homem, essa mulher receba, Senhor, a resposta dessa entrevista, do currículo enviado. Se a bênção não estiver mais na mão do homem, estiver na mão do Senhor, Pai, que o Senhor agracie esse homem, essa mulher com o trabalho. Que esta semana, Pai amado, o teu filho e a tua filha recebam a resposta daquilo que está aguardando, desde que esteja de acordo com o teu coração. E se não estiver, Senhor, faça com que este homem ou essa mulher compreenda que não está na tua vontade, mas que prepare, Senhor, uma outra oportunidade, até melhor que essa, que eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, como diz a tua palavra, que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que nós não entregamos o dízimo e a oferta neste lugar para termos alguma coisa, não, Senhor. Nós o fazemos que nós já somos abençoados pelo Senhor. Pai amado, consagra, Pai amado, esses valores na tua presença e que se multiplique, Pai amado, na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.